Oi, turminha do quinto ano, tudo bem? Bom dia, vamos para mais uma aula, 17ª, do nosso caderno número 5. Hoje, o nosso conteúdo vai ser uma produção de texto e nós vamos lembrar junto com vocês os passos que nós devemos seguir para planejar o nosso texto. Nossas habilidades hoje a serem trabalhadas serão: ler e compreender com certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa, enredo, tempo, espaço, personagem, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. Utilizar ao produzir um texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações e pontuação do discurso direto quando for o caso. Utilizar ao produzir um texto recursos de referenciação por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Vocábulos apropriados ao gênero, recursos de coesão pronominal, são pronomes anafóricos, e articuladores de relações de sentido, tempo, causa, oposição, conclusão, comparação, com nível suficiente de informatividade. De novo, né? Parece muita coisa, parece um pouco incompreensível a princípio, mas não são. Tá? Essas habilidades vocês já possuem. É a atenção que vocês devem ter na hora de construir um texto. Evitar repetição de palavras, substituir termos, mesmo que não seja por uma palavra só. O menino de chapéu azul, né? Vamos supor, poderia estar um trecho todo, né? Uma sequência de palavras para substituir um nome. Então, isso aqui, ó, substituição lexical, tá? E eu poderia usar o pronome ele, ou dele, ou nele, tá? Que são os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Então, essas substituições, para a gente não repetir os termos, tem que compreender o que você está fazendo, procurar situar o espaço, o enredo, o tempo, enfim, tudo que a gente vai ver durante a aula de hoje, tá? Vamos prestar bastante atenção, que são o passo a passo que eu vou dar para vocês, para a gente relembrar a construção de uma produção de texto. O que é um texto narrativo? Gente, narrar nada mais é do que contar a história, né? Mas para isso a gente precisa organizar os acontecimentos, criar os personagens e criar um enredo. Enredo é a história propriamente dito. Qual vai ser o roteiro da sua história? Você precisa pensar nela antes. A gente não pode ir escrevendo a Deus dará assim, porque as coisas não vão ficar bacana no final, né? Elas precisam de uma sequência, elas precisam estar concordando os termos uns com os outros, o sujeito com o verbo, se está no presente, no passado ou no futuro, como você vai escrever essa palavra, o que aconteceu, aonde, com quem. Então nós precisamos pensar, organizar os acontecimentos para que eles tenham sequência. Para isso nós temos os elementos da narrativa. O primeiro elemento da narrativa é o espaço, aonde a história acontece. Nós não precisamos só dar o nome do lugar. Por exemplo, na escola. Tudo bem, na hora de você fazer uma programação, um planejamento do seu texto, você pode pôr a escola só para te dar a referência daquilo que você vai colocar. Mas na hora de escrever o seu texto, o ideal seria que você de alguma forma identificasse esse espaço, fizesse a pessoa que está lendo conseguir ver a imagem que você gostaria de passar, porque escrever é uma forma de comunicação. Se eu falo só a escola, pode ser qualquer escola, pode ser uma escola universidade, pode ser educação infantil. Então é importante que você dê características desse espaço, dê alguma referência a respeito dele, para que quando a pessoa leia, consiga identificar o mesmo espaço que a sua intenção teve à hora de escrever. Entenderam a importância da gente caracterizar as coisas que a gente coloca? Tempo. Quando a história acontece? De manhã e depois vai para de tarde, de noite? Ou ela começa de manhã e pula para de noite, depois para o dia seguinte?
Então, isso tudo são termos que indicam tempo que nós precisamos também ficar mais atentos. Porque imagina se eu começo a história de tarde e de repente eu vou para amanhã. Eu tenho que fazer a referência disso. Pode acontecer? Pode. O personagem pode estar vivendo um momento no meio da tarde, lembrando o que aconteceu na manhã. Mas isso tudo depende da forma com que você escreve. E tem que situar os acontecimentos para que eles tenham sequência, tá? Os personagens são os agentes que realizam as ações, o protagonista, o antagonista e o coadjuvante. São o quem, né, gente? Protagonista é sempre o personagem principal. Geralmente é o bom moço, vamos dizer assim, o personagem principal da história. Geralmente ele tem um problema, uma situação-problema para resolver, que é o enredo propriamente dito. E pode ser que ele tenha um antagonista, que significa uma pessoa que dificulta as ações dele ou que gere o problema, seria o vilão da história, tá? E coadjuvante são todos os outros personagens que compõem a história, mas que não são tão importantes, são secundários, eles ajudam a contar a história. Enredo são as ações, o que acontece na narrativa e como. É o desenvolvimento propriamente dito. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a estrutura da narrativa. Na apresentação, a introdução, como a gente já falou, na estrutura da narrativa, nós temos a princípio uma apresentação que faz parte da introdução e você pode colocar em um ou mais parágrafos. O conflito é o desenvolvimento propriamente dito, é onde os personagens vão viver a história. O clímax é justamente a situação em que o personagem está no ápice da história. Ele vai ou não vai resolver o conflito? O conflito tem ou não solução nisso aí, né? E o desfecho é justamente em como isso foi resolvido. Na apresentação, nós temos quem, que são os personagens, quando, o tempo que as coisas estão acontecendo e onde, o lugar. Como eu disse, a apresentação pode estar em um ou mais parágrafos, mas geralmente está sempre no início. Comece a sua narrativa apresentando os personagens, o momento em que a história ocorre e o local. Então a apresentação é assim, tá bom? Distribua essas informações num único parágrafo ou enquanto julgar necessário para a história ser apresentada com clareza. Joinha? Vamos ver nosso próximo tópico: conflitos. O que e como? O que significa isso, meninos? Nesse trecho, você conta o que aconteceu e como aconteceu, né? Descreva as motivações dos personagens para agirem de tal forma. Então, não é só dizer o que. Pode ser desenvolvido em vários parágrafos. E é importante que a gente identifique nesse momento o seguinte: Joaquim fez uma malvadeza com Fernanda. Por quê? Com que intenção? Então as coisas precisam estar casadas. Não basta a gente falar assim, aí surgiram monstros e ele matou todos os monstros. Mas surgiu da onde? Tem que ter uma... Ainda que seja de ficção, né, que não retrate uma realidade, a sua história precisa ter componentes que façam uma coesão, esse entrelace das situações para que fique bem costuradinho. Tá? É igual quando a gente vê um filme, se chega uma cena, se você foi beber água, voltou e falou assim, mas o que aconteceu para estar nesse espaço? Muitas vezes vocês escrevem textos justamente assim, que não tem esse o que aconteceu antes, simplesmente chega aquela situação que você descreveu e pronto. Então a gente precisa identificar o que, por que está acontecendo aquilo, como está acontecendo. Os personagens envolvidos estão com que sentimento? Qual a intenção deles? Não basta dizer que João deu um chute na canela da Maria. Por quê? Com que intenção? Qual era o propósito disso? Então é importante a gente também descrever a situação que os personagens estão envolvidos emocionalmente para que esse conflito tenha sido gerado. O clímax é o momento em que o personagem enfrenta o grande desafio. É justamente nesse momento que ele vai decidir se realmente como as coisas vão terminar, que é o desfecho. Vai ser um final feliz?
Vai ser um final triste, trágico? Vai ser um final que vai deixar margem para uma nova história, que a gente chama de final em aberto? Então, o desfecho vai dizer como a história se finalizou. E para isso, nós temos como essa história está sendo contada. Ela está sendo contada por narrador personagem, narrador observador ou um narrador onisciente. Vamos ver o que significa cada um deles? Então vamos lá. O narrador personagem é aquele que participa da história, então ele tem um ponto de vista dentro da história dos acontecimentos, tá? Você pode até falar o que aconteceu, que você ficou sabendo, que o outro decidiu assim assado e tal. Mas enquanto personagem, você tem que colocar o seu ponto de vista. Então você tem que pensar na hora de construir o seu texto, como que ele vai ser construído? Do ponto de vista de um narrador personagem, que vai fazer parte da história, ou você vai ser só um narrador observador, contando uma história que você não participou dela, tá? Ou narrador onisciente, que é exatamente isso que eu falei com vocês, quando ele mistura o personagem com o observador. Então, quando ele mistura o personagem com o observador, ele é um narrador onisciente. Então, pensem, antes de construir o texto, como você vai contar essa história? Do ponto de vista do personagem, fora da história, como um observador, ou oscilando entre um e outro como um narrador onisciente. É como se você estivesse, ao mesmo tempo, vendo a história de cima e fazendo parte dela. Ele está em todos os momentos, por isso onisciente, tá? Ele sabe de tudo. É isso que significa a palavra onisciente. E para a gente finalizar, então, eu vou deixar aí, olha, planeje o seu texto com antecedência, pense em todos os elementos que vimos nessa aula e observe as figuras atentamente. O texto que tem para vocês no caderno pedagógico é uma leitura de quadrinho a partir do qual vocês vão fazer um texto. Então, observe, tente descrever aquilo que você está vendo, dê características para os personagens, para o espaço, descreva. Descrever é dizer o que você está vendo, como você acha que estão interagindo as pessoas e quais os sentimentos, as intenções deles naqueles quadrinhos. É leitura de imagem. As imagens permitem que vocês já construam uma história fixa. Alguns pontos não vão poder ser modificados, porque se existe uma imagem que você, a partir dela, tem que construir um texto, algumas coisas vão estar presentes em todos os textos de vocês. Todos os alunos vão ter algumas características parecidas, porque vai ser o mesmo tempo, o mesmo espaço, os mesmos personagens, mas o que você pode enriquecer o seu texto é a forma com que você está vendo essas figuras. Qual o detalhe que você vê que seu colega não vê? Qual a intenção que você supõe que cada um desses personagens tiveram? Então, observe bastante o desenho das imagens, né, as figuras, e faça um rascunho. Primeiro, você deve fazer um rascunho, que são essas anotações, esses planejamentos. A primeira vez que a gente escreve uma história, ela nunca fica pronta e acabada, porque ao final a gente precisa corrigir a ortografia, que é a escrita das palavras, ler o texto em voz alta. Nós precisamos identificar se está havendo concordância de gênero, de número e de pessoa, quer dizer, fazem. Não faz sentido, né? Se fosse elas fazem, tudo bem. Mas na hora que a gente escreve a primeira vez o texto, a gente comete esses erros, porque nós estamos presos à ideia, não à forma que seria a escrita propriamente dito. Então a gente precisa ler o texto em voz alta e prestando atenção naquilo que você está lendo para fazer correções dessas concordâncias, que geralmente a gente faz errado quando a gente escreve na primeira vez. Por isso que é tão importante ler o rascunho em voz alta e observar o que precisar ser corrigido. E aí sim, nesse caso aqui, você vai fazer o rascunho no seu caderno e vai passar a limpo no caderno pedagógico, porque eu quero corrigir o resultado final lá no caderno pedagógico. Então, o rascunho vai ficar no caderno de português ou de produção de texto, tá? Faça no caderno o rascunho, faça as correções necessárias, vai ficar tudo rabiscado, tudo meio feio, não tem problema, desde que você compreenda qual a forma correta que você deve escrever para na hora de escrever no caderno pedagógico, tá tudo direitinho.
Acabou de escrever no caderno pedagógico? Leia de novo em voz alta para dar aquele último arremate para ver se ficou legal, tá? Quero ver bastante produções bem interessantes aí na forma de escrever. E eu consigo ver direitinho quem fez rascunho e quem não fez. Então, ó, tô manjando vocês, hein? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.